Fala galera, tudo bem? Meu nome é Samuel, sou professor de Geografia aqui no curso Zazambuja. Então hoje a gente vai fazer a correção da prova de Geografia da SpaceX de 2018. Sempre lembrando que é extremamente importante fazer a resolução de provas e é extremamente importante que vocês vejam e conheçam qual que é o estilo de questões, quais são as informações frequentemente pedidas nas provas da SpaceX. Então vamos lá. Questão 21 é uma questão sobre hidrografia. As questões sobre hidrografia normalmente são questões mais teóricas, né, sobre a hidrografia do mundo. Então, o que fala no texto base? Ao longo do século XXI, a demanda global de água doce dobrou a cada 20 anos. Se mantidos os padrões de consumo atuais, em 2025, cerca de 2/3 da população mundial vão experimentar escassez moderada ou severa de água. Né? Então, quais são as causas da escassez de água que a gente pode colocar como verdadeiras? Primeira alternativa, a água doce disponível no mundo é muito inferior às necessidades de consumo atuais. Galera, o grande problema, né? O grande problema é a gente não ter essa água imediatamente disponível para nossa utilização, né? Então a gente tem gente que passa, né, por essa situação de estresse hídrico, a gente tem vários países que sofrem com isso, mas seria falso afirmar isso, porque de certa forma, né, se a gente tem a humanidade seguindo, se a gente tem os países seguindo, as sociedades, né, seguindo, é porque, de certa forma, a água doce foi suficiente para esse consumo. O que é uma questão a se discutir é o quanto dessa água doce, né, está limpa o suficiente, não está poluída, não está contaminada, que a grande questão não é a falta da água assim em si, e sim a falta da água da forma adequada para o consumo, para a utilização. Então é falso, né? Porque a gente sabe que a água doce ela dá conta da demanda de água. O que se prevê é que daqui a alguns anos, né, ela já não dê conta da demanda da nossa sociedade. Então a primeira alternativa aqui, a gente pode colocar ela como falsa. A segunda afirmativa. Além dos recursos hídricos apresentarem uma distribuição geográfica muito desigual, os países mais pobres carecem de sistemas adequados de fornecimento e tratamento de água. Galera, então como um todo, né, dá conta da necessidade de consumo do mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem problemas estruturais que acabam se interpondo sobre essa questão do acesso à água, ou seja, de tu ter um saneamento para que o teu esgoto não volte a ser despejado no recurso hídrico que tu utiliza para consumo, né? Então a gente sabe que essa distribuição desigual da água, ela diz muito respeito ao quão rico é o país, né? Então a gente tem na Arábia Saudita uma região de desertos, uma região que naturalmente deveria ter uma carência de água, diversas usinas de dessalinização. Então mostrando como muitas vezes a questão de acesso é uma questão ali financeira, né? Então aqui a 2 ela vai ser verdadeira. Os países mais pobres carecem de sistemas adequados de fornecimento e tratamento de água. Então é verdadeira. A 3, a contaminação de mananciais, o uso excessivo e desperdício desse recurso provocam a escassez da água para o consumo e fazem dela. Gurizada, o que tem aqui entre essas duas vírgulas, ele é extremamente importante. Em determinados locais, um recurso finito. Por que é muito importante, tá? Isso que está entre vírgulas ali? Porque essa questão ela só está verdadeira por causa daquilo. Porque a água, se a gente for pensar no ciclo da água, a água ela evapora, depois ela volta a precipitar, depois ela infiltra, depois ela volta a vir para a superfície e a gente tem um ciclo da água. Só que o ciclo da água, a água não se perde dentro do sistema Terra. Então, a água ela é um recurso renovável, né? Porque uma hora vai ficar escassa aqui, vai chover, mas o que acontece? Quando se desperdiça a água, a gente pode ter a água como um recurso finito em lugares específicos. No sistema global, a água não se perde. Então, o grande problema dos recursos hídricos é a água não estar acessível, né? Ela não está numa situação adequada. E não a escassez da água globalmente. A escassez da água globalmente não existe. A escassez da água localmente, ela existe. 4. Significativas alterações no ciclo hidrológico, né, que é o ciclo da água, que eu falei, aquele negócio, né, de evapora e tal, volta a chover, volta a precipitar, sobretudo nas áreas urbanas, onde a retirada da vegetação e a permeabilização do solo dificultam a infiltração da água e, consequentemente, o abastecimento dos aquíferos. Galera, presta atenção no seguinte,
O que são aquíferos? São reservatórios subterrâneos de água, tá? Como é que eles se reabastecem? Por meio da chuva infiltrando no solo. Como é que se intensifica esse reabastecimento? Por meio das raízes que ajudam essa penetração da água no solo. Como é que se impede esse reabastecimento? Quando tu impermeabiliza o solo com asfalto, com calçadas. E a água, ao invés de filtrar, ela vai correr para bueiros e vai ser canalizada para algum curso d'água. Então, ela é verdadeira, né? As cidades, elas acabam inibindo esse processo de reabastecimento dos aquíferos, que são reservas de água subterrânea e dependem da água estar infiltrando no solo. Então, a 4 é verdadeira. 5. O uso excessivo e desperdício desse recurso, principalmente pela atividade industrial, é responsável pela maior parte da demanda global de água. O que está errado aqui? Colocar como atividade industrial a principal, né, a utilizadora e elemento que mais desperdiça a água, né, o que é falso. O que a gente sabe é que a agricultura ela vai corresponder a 70% desse uso, tá? Daí 20% atividade industrial e 10% mais o uso doméstico. Então, ela é falso. Quem vai se destacar vai ser a agricultura e não a atividade industrial. Então, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa D. 2, 3 e 4. Beleza? Vamos lá, então. Questão 22. Relevo da Terra não é estático, mas dinâmico. Então, ele está se modificando. A cordilheira está no alto, daqui a pouco ela tem seu erguimento, depois erosão, deposição, tá? As constantes transformações que ocorrem na crosta, por forças endógenas de dentro, exógenas de fora, atuam sobre o modelado terrestre. Sobre a ação dos agentes internos e externos dos relevos, podemos afirmar que as cadeias orogênicas, ou seja, formadas numa orogênese, né, que é um movimento horizontal de placas tectônicas, resulta de movimentos tectônicos de curta duração geológica, que exercendo pressão em sentido horizontal na crosta, originam grandes cordilheiras como a dos Andes. Gurizada, essa alternativa A, ela está correta, tá? Então é essa a alternativa correta. Muita gente me pergunta, né, muitos alunos quando vão tirar dúvidas sobre essa questão, eles me perguntam, tá, mas professor, como assim curta duração geológica? Eu não assinalei essa alternativa por causa desse curta duração geológica. Daí tu tem que lembrar que ele está falando do tempo geológico, não do tempo histórico. E o tempo geológico, né, há alguns milhões de anos, né, alguns milhões de anos, são com uma curta duração geológica. Pensando que os escudos cristalinos ali foram formados há mais de 500 milhões de anos, né, foram formados lá no pré-cambriano, então uma curta duração geológica é comparado com a escala do tempo geológico. E pensando que as cordilheiras, essas cadeias de montanhas formadas pela orogênese, esse movimento horizontal de placas que gera dobramento e tal, elas foram formadas ali no finalzinho do Mesozoico, início do Cenozoico, durante o Cenozoico. Então, eras mais recentes, né, a nossa era atual, foram formadas muitas estão sendo formadas, estão a cada ano maiores, né, crescendo ainda de altitude, soerguendo ainda. Então, a gente pode falar em curta duração geológica assim, tá? Então, geologicamente, grande parte das cadeias orogênicas, elas têm a maior parte da sua formação na nossa era atual, no Cenozoico. Intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo, muito característico das áreas desérticas. Falso, tá? Gurizada, eu até dou risada, porque muitas vezes a SpaceX ela tenta forçar a barra do intemperismo químico com o deserto, intemperismo químico com região árida, mas não vai rolar, tá? Não caiam nisso. Intemperismo químico, o principal agente de temperismo químico é a água, tá? Então, o temperismo químico ele vai ser mais intenso onde eu tenho mais água, e definitivamente não é no deserto onde eu tenho mais água. Então, falso. Falha de San Andreas, tá? Provocado pelo rebaixamento da placa de Nazca. Falso, tá? Aqui já é falso. Porque a placa de Nazca, ela vai ficar onde? A placa de Nazca, ela vai ser essa placa que a gente tem ali a oeste da parte da América do Sul, né? Do subcontinente da América do Sul. Então é falso. Planícies aluviais. O que são planícies aluviais? São planícies que foram formadas pelo processo de sedimentação fluvial, ou seja, foram planícies formadas por sedimentos que foram trazidos por rios. Detentores de grande fertilidade, são exemplos de alteração no modelado do relevo provocada principalmente pelo processo de sedimentação pluvial. O que é pluvial com P? De chuvas. O que é fluvial com F? Relativo a rios. E planície aluvial é uma planície formada pela sedimentação fluvial com F, dos rios, né? E não pluvial. Então isso aqui faz dessa falsa também.
Dorsal mesoatlântica, tá? Resulta da expansão do assoalho oceânico, beleza? Devido a um movimento convergente, falso, tá? Então, até ali estava tranquilo. Dorsal mesoatlântica é essa dorsal que está formada pela divergência das placas, a expansão do assoalho oceânico. Então, é um movimento divergente, não convergente, como diz aqui, ó. Estou falando em convergente. A dorsal mesoatlântica é formada por um movimento divergente. As placas estão se separando. O continente americano e o continente africano estão cada vez mais distantes. Então, é falso também, beleza? Questão 23. No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial, não se globalizam só os mercados, mas também a produção. A palavra é competitividade, né? Daí fala do modelo de produção flexível, que é característico do just-in-time ou toyotismo, que vai sendo adotado pelas empresas. Então, dentre os reflexos, né, desse atual estágio, dessa nova forma de produção, o que a gente destaca? O apelo das indústrias pela intervenção do Estado na economia, sem interferir nas empresas privadas, de modo a criar condições para a melhoria do padrão de vida da população e, por conseguinte, fomentar o consumo. Galera, essa característica, tá? Essa característica, ela não é exatamente a característica do momento econômico que a gente vive, que é o momento de neoliberalismo. Ela é uma característica lá de um tipo de capitalismo que a gente teve ali na segunda metade do século XX, que era o keynesianismo, né? Hoje em dia a gente vive o neoliberalismo, tá? Então, o neoliberalismo ele prega por quanto menos intervenção do Estado na economia, melhor. Então, a gente tem um aqui como falso, tá? Apesar da gente até ter notícias de empresas que recebem auxílio do Estado, né? Mas essa é uma característica do keynesianismo, não do neoliberalismo, que é o que a gente vive hoje, tá? Então é falso. 2. A implementação gradual da economia de escala em substituição à economia de escopo. O que é economia de escala? Tu produzir em grandes escalas. Para tu produzir em grandes escalas, tu produz tudo igual, tá? Economia de escala é tu fazer um negócio padronizado, um negócio tudo igual, um negócio que tu faça em grande escala pela simplicidade no tipo de produção. E não é bem isso que acontece. A gente tem uma economia de escopo, que é uma economia, né, mais voltada para mais flexível, né, mais pensando no consumidor, produtos mais personalizados, né, tá? Então, é falso, né? Porque a economia de escala é mais relativa ao Fordismo. O Fordismo ele é mais relativo à segunda revolução industrial, que termina em 1970. A economia de escopo, ela diz mais respeito ao toyotismo, que vai ser o sistema produtivo que vai prevalecer a partir de 1970 e vai ainda predominar até hoje. Então é falso, né? Tá? Então não tem a economia de escala substituindo a economia de escopo, é o contrário, justamente o contrário. 3. Implementação do just-in-time, verdadeiro, just-in-time, toyotismo, que visa eliminar ou reduzir drasticamente os estoques de insumo, tá? Então o just-in-time ele vai ser uma produção, um sistema produtivo puxado pela demanda. Então tu não vai ter grandes estoques, porque tu vai ver o que teu consumidor quer e a partir disso, né, tu vai planejar tua produção. Então é verdadeiro, né? Então tu reduz estoque, reduz custo de inventário, custo de estoque, custo de ter grandes áreas, né, de armazéns para estocar, tá? Então é verdadeiro. 4. A disseminação em países desenvolvidos de propostas de flexibilização da legislação trabalhista, com a redução dos salários e dos benefícios sociais, acarretando em consequência o enfraquecimento do movimento sindical, tá? Então essa alternativa ela também está verdadeira, tá? A gente tem a divisão internacional do trabalho, que representa para os países desenvolvidos um grande escoamento de indústrias que acabam indo se localizar em novos países industrializados, como a China e outros países emergentes ali do Sudeste Asiático. Então, para os países desenvolvidos competir, principalmente no que diz respeito aos empregos industriais, eles vão ter que apresentar, né, uma certa flexibilização da legislação trabalhista. Então, as alternativas corretas aqui, né, a 13 e a 4, alternativa E. Beleza? Questão 24, galera. Questão 24. O gráfico a seguir vai mostrar a evolução da participação dos grupos de idade na população brasileira com o passar do tempo, tá? Então, o que a gente consegue observar desse gráfico? A gente tem aqui, ó, jovens e adultos, né, que vão chegar, vamos pegar aqui o ano que a gente está mais ou menos, tá? Jovens e adultos vão chegar aqui quase no seu auge, né, em termos de participação de milhões de habitantes, tá? Então, aqui quase 140, em torno de 140 milhões.
a gente vê que as crianças vão passar a diminuir e os idosos vão passar a aumentar. O que eu leio disso? Que a população brasileira está envelhecendo, né? Então, tem menos crianças e mais idosos, a população brasileira vai passar por um processo de envelhecimento, mas nesse caminho a gente vai ter uma diminuição da razão de dependência, ou seja, quem são os dependentes da população? As crianças e os idosos, com uma porcentagem reduzida de crianças e idosos, né? Então, que seria basicamente aqui, ó, tá vendo? Uma porcentagem mais reduzida de crianças e idosos e uma maior porcentagem de adultos, a gente tem uma situação relativamente propícia para o crescimento econômico, que a gente chama de bônus demográfico ou de janela de oportunidades demográficas. Vamos ver as alternativas para ver o que a gente pode obter a partir disso. O aumento da participação de adultos e idosos no conjunto total da população é fruto da redução do número de óbitos. Galera, tem algumas questões que a gente tem que ponderar, tá? O aumento do número de idosos, tá, é principalmente fruto de um aumento da expectativa de vida, mas quando eu falo número de óbitos, eu não vou ter uma alteração do número de óbitos tão significativa, né? Então significa que as pessoas vão viver mais, mas quanto maior a minha população, né, mais óbitos eu vou ter. Então, redução do número de óbitos, pensando que a população brasileira, desde que o Brasil se entende por Brasil, só cresceu, é uma afirmativa que ela é, no mínimo, complicada, né? E a gente pode observar que aqui ela está errada. E aumento da participação de adultos no conjunto total da população, quando fala em termos de conjunto total da população, também vai indiciar uma questão percentual, né? Então, percentualmente, a gente tem mais adultos e idosos, né? E um aumento ali de idosos, que a gente vê aqui, né? Que a gente tem a curva dos idosos ultrapassando as crianças, justamente por uma diminuição da taxa de fecundidade, ou seja, as famílias passam a ter menos filhos, né, e proporcionalmente as crianças vão ser menos significativas. Então, a 1 ela vai ser falsa. 2. A queda na proporção de crianças no conjunto total da população está fortemente relacionada às elevadas taxas de mortalidade infantil que assolam o país. Falso, tá? A mortalidade infantil só reduziu no Brasil. A gente não teve um aumento da mortalidade infantil. Ela só se reduziu nos últimos anos, tá? Então, o que explica menos crianças proporcionalmente na população é o fato das famílias optarem por ter menos filhos por questões culturais, por questões profissionais, né? E por urbanização, que na cidade as famílias tendem a ter menos filhos, e não por uma questão ali de ter mais morte de crianças, de ter mais mortalidade de crianças. É falso, tá? A 3. Do ponto de vista demográfico, o Brasil vive uma fase favorável ao crescimento econômico, que foi o que eu falei para vocês, né? Pois com a redução da taxa de natalidade, houve uma redução da razão de dependência, isto é, do peso econômico das crianças e dos idosos sobre a população economicamente ativa do país. Gurizada, essa é verdadeira, tá? Então, tu tendo uma diminuição da razão de dependência, tu não tem que te preocupar nem tanto com investimentos previdenciários, nem tanto com investimentos mais da parte estrutural da educação, e grande parte da tua população está trabalhando e contribuindo com impostos. Demograficamente, se faz uma leitura que é um momento propício para o crescimento econômico. Isso não significa que de fato vai ter o crescimento econômico, mas que é propício beleza? 4. No final da década de 2030, a população brasileira deverá parar de crescer e logo sofrer redução, pois o número de óbito deverá ser maior, tá? O número de óbito deverá ser maior do que o número de nascimentos. Verdadeiro, tá? Então, a gente ainda não tem a população decrescendo em números absolutos, apesar da gente já ter uma tendência a isso, por ter uma taxa de fecundidade que está abaixo da taxa de reposição. Nossa taxa de fecundidade é 1,8 aproximadamente, enquanto que para tu ter a estabilidade de uma população tu teria que ter pelo menos 2,1. A gente já tem uma tendência ao decrescimento, mas é uma questão de uma geração ainda para a gente passar a decrescer em números absolutos. Então a 4 é verdadeira. 5. A pressão demográfica observada atualmente no crescimento populacional revela a necessidade do aumento do número de vagas nas escolas. Falso, né? Isso tem cada vez menos crianças. Né? E de leitos hospitalares. Leitos hospitalares pode ser até que sim, né? Vão ter mais idosos. E eu acho que sempre tem uma carência, né, na questão, pensando na saúde pública do Brasil, leitos hospitalares até sim, nas escolas, né,
se as escolas da geração passada deram conta de atender todas as crianças, né, tu não precisa de mais escolas para a próxima geração, que vai ser cada vez menor. A tendência é que seja cada vez menor. É falso. 3 e 4, alternativa C. Galera, a questão 25, tá? A questão 25, ela vai pegar uma questão mais territorial, né, de território brasileiro. Então, a faixa de fronteira terrestre, a primeira alternativa definida na Constituição, corresponde à área de 150 km de largura ao longo dos limites terrestres e cabe aos governos de cada estado da federação executar ações de polícia de fronteira nessa faixa. Galera, a gente tem principalmente, né, a questão de que quem deve cuidar dessa questão da fronteira vão ser as Forças Armadas e não a polícia, né? E a gente vai ter uma faixa de fronteira definida ali de 20 km, não de 150 como a questão diz, tá? Então aqui vai ser, A1 vai ser falso. 2. O Estado brasileiro possui soberania sobre quase que total sobre seu mar territorial, tá? Com exceção apenas de ter que respeitar o direito de passagem inofensiva de embarcações de outros países nessa área, embora a Convenção da ONU em vigor desde conforme a Convenção da ONU em vigor desde 1994. Galera, a gente tem, né, o mar territorial, tá? Que vão ser as primeiras 12 milhas a partir de linha de costa, tá? E a gente tem também a zona econômica exclusiva, que vão ser 200 milhas a partir da linha de costa. No mar territorial, né, a gente tem basicamente uma soberania. A gente só não pode impedir um barco, né, civil, inofensivo de passar, né? Mas a zona econômica exclusiva, a gente não tem tanto poder, porém a gente tem prioridade para extrair, caso exista algum produto, né, alguma mercadoria, algo a se extrair que seja economicamente interessante para o nosso país, que é o caso do pré-sal, né? Então, o pré-sal, ele é 100% offshore, 100% na região ali entre nossos mares territoriais, nossas zonas econômicas exclusivas. Então, a distância do pré-sal é uma questão estratégica para a gente poder extrair ele. Então, aqui a 2 e a 3 estão verdadeiras. A soberania brasileira sobre a zona econômica exclusiva distingue-se da soberania sobre o mar territorial, tá? Então, é verdadeiro, tá? Então, a gente tem uma soberania que a gente tem mais controle sobre o mar territorial, tá? E a gente tem menos controle sobre a questão da zona econômica exclusiva. Na zona econômica exclusiva, basicamente, a gente só tem prioridade para exploração econômica, tá? Então, até ali tá certo, vamos ver o restante. Uma vez que na zona econômica exclusiva, países estrangeiros têm completa liberdade de navegação, sobrevoo e exploração dos recursos naturais. Isso daqui, ó, é falso. Tá? Então, é sempre uma questão de bom senso, né? Tu passar pela zona econômica exclusiva de um país, principalmente se for uma embarcação militar, tá? Então, ali já fica meio errônea a questão. Aqui fica completamente errado, né? Tu não pode explorar os recursos naturais da plataforma continental da zona econômica exclusiva de outro país, tá? Então, a 4 é falso. Então, a gente tem como verdadeira a 2 e a 3, 4 falso. 2 e a 3 é 4 falso, então a 2 e a 3... Alternativa C. Alternativa C vai ser a correta aqui. Galera, uma questão sobre a China, tá? O texto base ele vai se referir justamente ao crescimento econômico do PIB chinês, tá? Nos últimos anos. E daí, as alternativas, a gente vai ter que ver quais alternativas a gente pode associar ao avanço econômico, né? Quais que se destacam em explicar esse avanço econômico chinês. Questão 26 ali. A presença de enormes reservas de minérios e combustíveis fósseis no subsolo chinês, que concede ao país autossuficiência em termos de matéria-prima e fontes de energia, e o que caracteriza como grande exportador mundial do petróleo. Essa alternativa está completamente falsa. Tá? Tem grandes reservas de minério? Sim, mas como a China é um grande país industrializado, ela vai depender muito de importação. Inclusive, o principal produto que o Brasil exporta para a China é o aço. Tá? Então, caracteriza como um grande exportador mundial de petróleo. Falso também, não é um grande exportador mundial. A China não tem muito petróleo e mesmo se tivesse, ela ia ter uma demanda muito grande interna. Né? Então, a demanda interna ia fazer com que ela não fosse, né, um grande exportador mundial.
Então a 1 ela é completamente falsa por vários motivos. Deixa eu ver aqui, falso. Beleza? Modelo de economia planificada, tá? Promovendo o crescimento econômico com equilibrada distribuição de renda, amplia o mercado consumidor interno chinês, um dos mais gigantescos do mundo, e elimina as desigualdades sociais. Galera, a economia planificada, que deveria ter essa renda igualitária, que é uma característica dos sistemas econômicos socialistas, é uma das características que diferenciam muito, né, a China do modelo socialista soviético. Então a gente não tem, tá, essa característica na China. Então a gente tem uma grande desigualdade social na China, apesar, né, de no papel ser um país socialista. Então é muito difícil, né, tu pegar uma teoria do socialismo e aplicar para tentar entender o que é a China. É algo muito mais complexo que isso, tá? Então não tem, né, uma igualdade social. A gente tem grandes milionários, né, e gente extremamente carente de necessidades básicas. Então a 2 ela vai ser falsa. 3. A liberalização econômica e os baixos custos de mão de obra, principal fator de competitividade da indústria chinesa, têm sido fundamentais para o crescimento econômico do país. Principalmente no início da industrialização chinesa, assim, do boom da China, que foi ali nos anos 80, com Deng Xiaoping. Esses eram fatores extremamente importantes, né? Até hoje. Tu tem, do ponto de vista externo, uma economia extremamente liberal, né, e ainda um baixo custo de mão de obra. Vem aumentando, né, o custo da mão de obra. E a China vem entrando com uma tecnologia para compensar esse aumento do custo de mão de obra. Mas ainda hoje, né, são fatores que tornam a indústria chinesa competitiva. Então não tem nada que o Brasil possa produzir que a China não faça de uma forma mais barata. Tá? Então, verdadeiro. 4. O esforço chinês em atrair indústrias intensivas em capital para as chamadas zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico, as chamadas também de ZEEs, fazendo com que as últimas décadas dos países estejam entre os maiores receptores de investimentos produtivos do mundo. O processo de crescimento econômico chinês, ele se deu por zonas, enclaves, zonas direcionadas para o investimento estrangeiro. Só que essas indústrias estrangeiras, ao se instalarem na China, elas tinham como condição fazer parte, né, de uma joint venture junto com alguma indústria estatal chinesa. O que é uma joint venture? É uma associação que envolve um compartilhamento de tecnologia. Então, vamos pegar um exemplo hipotético. Vem a GM, tá, para produzir na China, ela pode vir produzir, ela vai vender todos os carros que ela quiser para o mercado chinês sem taxa de importação. Beleza, mas ela vai ter que se associar com a Xing Ling, né, dei um nome hipotético, uma indústria chinesa, para produzirem juntos. Nisso, né, a Xing Ling vai aprender a tecnologia da GM e vai passar a produzir um carro igual ao da GM, só que com a marca dela. Isso é uma joint venture. É basicamente esse elemento, resumidamente, constitui uma joint venture. E nisso, a China conseguiu trazer tecnologia para impulsionar o seu desenvolvimento. A 4, ela é... Deixa eu achar aqui o mouse. Aqui, a 4, ela é verdadeira. Então, a 13 e a 4 são verdadeiras. 3 e a 4 são verdadeiras, 3 e a 4 são verdadeiras, alternativa E. Galera, uma questão muito interessante de climatologia, um assunto importante ali para a SpaceX. Questão 27 da prova, tá? Canela, Gramado, Caxias do Sul registraram o fenômeno. Frio chegou com intensidade ao estado e a temperatura deve cair mais ao longo do dia. Daí outra notícia. Com chances de neve já no outono, frio em Gramado promete chegar com tudo. Nos últimos anos, tem observado na mídia uma série de notícias evidenciando o rigor do inverno na região acima referida. Que região é essa? Serra Gaúcha, né? Tem atraído turistas, querem ver neve, querem ver congelamento das águas, né? Em pleno Brasil, que é um país que é majoritariamente tropical. Quais são os 2 fatores climáticos importantes que explicam o frio dessa região, né? De geada, neve e aí essas coisas. Galera, é o fator latitude e altitude, nossa alternativa A. Porque a gente tem que pensar o seguinte, toda a região da Serra Gaúcha ela vai estar acima de 600 metros acima do nível do mar. Quanto mais alto, mais frio. A cada 100 metros acima, a temperatura reduz 0,6 graus Celsius. Então, se por exemplo em Porto Alegre, em Tramandaí, em cidades que estão ali próximo do nível do mar, tu tem 30 graus, né, tu vai ter ali uma variação ali de pelo menos 4 graus de diferença, 4 graus a menos em lugares que estão 600 metros acima. Então esses municípios eles vão ter uma maior altitude, né? E isso vai explicar, em partes,
o fato da gente ter uma característica climática mais fria. E além disso, né, são todos municípios que estão no Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul do Brasil, o estado mais distante do Equador e mais próximo do Polo Sul do Brasil. Ou seja, quanto mais distante do Equador, também mais frio, pela questão da inclinação solar. Tá? Então, latitude e altitude, a alternativa correta aqui vai ser a A. Nem tem muito, né, o que explicar das outras, porque as outras estão completamente falsas. Uma questão ali sobre energia, questão 28. Falando da questão das crises de abastecimento da energia elétrica no Brasil, tá? E falando de problemas ainda na questão do abastecimento de energia elétrica no Brasil, né? E quais foram as ações governamentais para superar, né, essas crises, esses apagões, né? Teve um apagão bem conhecido em 2001, depois um outro de menor escala em 2009. O que o Brasil fez, né, a partir daquele momento para solucionar esses problemas? Primeiro, a construção de novas usinas hidrelétricas com prioridade para usinas de grande porte com grandes reservatórios, sobretudo no Sudeste. Galera, o modelo de usina hidrelétrica que foi construído, né, principalmente no século XXI, foi um modelo, né, de pequenas unidades hidrelétricas, tá? Então, unidades que geram menos impactos ambientais, porque o impacto ambiental de uma usina hidrelétrica, tá, que, lembrando, o abastecimento de energia elétrica do Brasil fica em torno de 70% da energia que liga a luz das nossas casas, né, liga nossos computadores, que abastece energia elétrica, 70% é da energia hidrelétrica, então é a nossa fonte principal. As outras a gente vê como fontes complementares. Quanto mais chover e mais produção de energia elétrica tiver, melhor, e a nossa conta de luz vem mais barata. Só que se prioriza, né, fazer usinas menores, tá? Então, várias usinas menores e mais eficientes com tecnologias novas. E, ao mesmo tempo, de certa forma, o Sudeste ele tem uma grande demanda energética, mas, ao mesmo tempo, ele já tem uma grande produção, porque a bacia hidrográfica que mais vai se destacar em termos de produção de energia elétrica é a bacia do Paraná, que fica na região Sudeste, tá? E já teve ali a maior parte das construções de usinas. Então, se vai se priorizar a construção de usinas menores. Então, a 1, ela vai ser falsa, tá? A 2, a interligação do sistema de transmissão de energia elétrica entre as regiões do país, de modo a permitir o direcionamento de energia das usinas do Sul e do Norte para as demais regiões no momento de pico do consumo. Galera, isso é verdadeiro, né? Então, se investiu muito nessa infraestrutura, né, daquelas grandes ligações de energia elétrica para tu ter uma melhor distribuição, né? Então, se tu tem uma produção em uma região, aquela produção pode impedir um apagão em outra região, tá? Então, a 2 ela é verdadeira, vai se interligar cada vez mais o sistema de energia do país, o que é extremamente positivo. Galera, a 3, a expansão do parque nuclear brasileiro, visando não apenas ampliar a oferta de energia elétrica, mas também honrar compromissos assumidos pelo país no Acordo de Kyoto, não obstante as polêmicas em torno do programa nuclear do Brasil. Essa alternativa, ela tá, digamos, complicada, tá? Por quê? Porque a gente tem ali usinas nucleares no Brasil, Angra 1, né, que foi a primeira a ser construída, Angra 2, né, que vai ser concluída recentemente, mas ainda com vários problemas, sendo apelidada de usina Vagalume, e nesse período vai se investir na construção de Angra 3, que até hoje, né, está inacabada. Então, de certa forma, sim, teve investimentos para a expansão do parque nuclear brasileiros, investimentos mal direcionados e ainda inacabados, mas sim, tá, verdadeiro. E o que o Acordo de Kyoto tem a ver? O Acordo de Kyoto se compromete com a não emissão de gases de efeito estufa. O programa nuclear, né, a energia nuclear, por mais que ela tenha vários problemas, ela não contribui com a poluição atmosférica diretamente e ela não contribui com o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Então, digamos que para a questão atmosférica ela é menos pior, mas tem todo o potencial de que um problema com lixo nuclear é um problema que é potencialmente muito grande, potencialmente desastroso, mas pode não ser, né? Então, caso ocorra tudo bem, tu não tem grandes problemas. Caso tu tenha um acidente nuclear, tu tem problemas de proporções globais, digamos. Tá? Então, a 3 é verdadeira. Por que o país consegue honrar o Acordo de Kyoto construindo usinas nucleares? Porque ele não vai aumentar a emissão de gases de efeito estufa, né? As usinas nucleares não contribuem para o aumento da emissão dos gases de efeito estufa.
a instalação de novas usinas termoelétricas movidas a carvão mineral, as quais, aproveitando-se da abundante produção carbonífera de alto poder calorífico do país, gera energia mais barata que a gerada pelas usinas hidrelétricas. Essa alternativa está falsa, tá? Do início ao fim. O carvão mineral ele é extremamente poluente, ele acaba sendo mais caro. O Brasil tem carvão de baixa qualidade, tá? E o Brasil tem poucas reservas de carvão. Vão se destacar o sul de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que mais produzem carvão. E, além disso, ele é mais caro, tá? Então, ela é falsa, essa questão, essa alternativa ela é falsa do início ao fim. Então, aqui a 2 e a 3, a alternativa B é a correta. Galera, essa questão é uma questão de mapa de curvas de nível. O que vocês têm que entender do mapa de curvas de nível? O mapa de curvas de nível, ele é um mapa em que cada curva, né, vai representar uma distância, vai representar uma diferença de altitude igual. Ou seja, se eu tenho várias curvas uma próxima da outra, estou representando o quê? Uma grande declividade. Se eu tenho várias curvas uma distante da outra, estou representando uma encosta com uma menor declividade. Beleza? Então vocês podem ver que elas estão até numeradas, 600, 620, 640. E aqui do outro lado, né, as linhas estão muito mais próximas, 600, 620, 640. Então, por elas estarem muito mais próximas, essa encosta sul aqui tem muito mais declividade que essa norte. Né? Então, já é uma análise que a gente fez. A partir da análise e interpretação do esquema, é correto afirmar que a porção norte é a mais favorável ao emprego da mecanização agrícola. Verdadeiro, né? Por quê? Porque a porção norte ela tem uma menor declividade. Se for para escolher uma, aqui ela vai estar num peral, aqui ela vai estar numa encosta íngreme. E aqui, né, ela vai ter uma menor declividade, tá? Porque as linhas estão mais distantes. Então, a 1 é verdadeira. As menores altitudes estão localizadas na porção nordeste do esquema. Onde é que está o nordeste? O nordeste está aqui, tá? Então, vamos ver. Menores altitudes vai ser aqui 600, né? Aqui aumenta para 620, 640. Essa próxima linha vai ser 660. Essa próxima linha que vai ser 680. Então, a 2 é falso, né? Menores altitudes estão ali na casa dos 600. As encostas mais íngremes e, portanto, mais sujeitas a processos erosivos, né? Quanto mais íngreme a água vai correr mais rápido, vai ter mais erosão, são observadas à margem esquerda do rio. A margem do rio ela é sempre observada a partir do sentido que o rio está correndo. Como é que eu sei o sentido que o rio está correndo? A partir da força da gravidade, que vai de cima para baixo. Se eu sei que aqui é mais alto do que aqui, né? Que aqui está diminuindo, 640, 620... 600, eu sei que o rio está correndo nesse sentido. Se eu sei que o rio está correndo naquele sentido, a margem esquerda vai ser relativa ao sentido do rio. Então, a margem esquerda do rio é essa daqui, tá? É esse lado aqui, a margem esquerda. Então, as encostas mais íngremes, portanto, mais sujeitas ao processo erosivo, são encontradas à margem esquerda do rio. Verdadeiro, né? Verdadeiro. A jusante do rio... Galera, o que é jusante e o que é montante? Vou dar uma dica para vocês lembrarem disso. Montante seria subindo o monte. Tá? Então, subindo o monte, eu chego na nascente, mais alto, mais perto da nascente. A nascente está mais alta do que a foz, do que a desembocadura. Então, a montante, né, é no sentido da nascente, no sentido contrário que a água corre. A jusante é no sentido do rio. Né? Então, a jusante é no sentido do rio, em direção à foz. A jusante do rio, então, nesse sentido aqui, né, no sentido que a água está correndo, encontra-se na direção oeste do esquema. Né? Daqui, qual que é o oeste do esquema? Não leia sem óculos. Oeste é para cá. 4, verdadeiro. A distância real, tá, entre os pontos x e y traçados no esquema é de 15 km. Como é que a gente faz? Aqui é um cálculo de escalas, galera. Como é que eu faço um cálculo de escalas? Se eu sei que o meu mapa está na escala 1 para 50 mil, e eu sei que ali tu tem 3 centímetros de distância entre x e y, tá? Então eu sei que cada centímetro, 1 para 50 mil significa o quê? 1 centímetro no mapa corresponde a 50 mil centímetros na realidade. Quantos centímetros tem ali? 3, né? Então eu vou fazer 3 vezes 50 mil e eu vou chegar aqui nos 150 mil. A distância real entre x e y, a distância no mapa entre x e y é a distância de 3 centímetros. A distância real entre x e y é de 150 mil centímetros. 150 mil centímetros correspondem a quantos quilômetros? Vou ter que cortar 5 zeros, né? 1, 2, 3, 4, aqui eu boto uma vírgula. 150 mil centímetros vão corresponder a 1,5
quilômetros. Tá? Então a distância real entre os pontos x e y traçados no esquema é de 15 km, falso, né? É 1,5 km. Então aqui a 1, a 3 e a 4 estão corretas. Alternativa C. Questão 30. Analise a tabela a seguir referente à participação das regiões brasileiras no valor da transformação industrial, né? Então o Sudeste se destacando muito, logo depois ali a região Sul, logo depois a região Nordeste, né? Mas o Sudeste se destaca muito, né? Então se for somar Sudeste e Sul, região Centro-Sul, corresponde ali a basicamente 80% da industrialização. Daí no Centro-Oeste é menos industrializada ali, conforme os nossos dados. Tendo por base as características da industrialização brasileira e considerando os dados apresentados na tabela, é correto afirmar que, a partir da década de 1970, constata-se a perda da participação na região Sudeste no valor total da produção industrial do país, como reflexo direto do desvio dos investimentos empresariais para novas localizações, longe das chamadas deseconomias de aglomeração daquela região. Galera, o que acontece aqui, tá? A gente vai ter uma mudança, né, de certa forma, da concentração industrial, e sempre é muito importante quando tem uma questão com gráfico, a gente, antes de dar a nossa opinião, antes de lembrar da aula do professor, antes de lembrar do conteúdo, a gente analisar o que o gráfico está nos dizendo. Então, entre 1970, tá, 2008, teve uma perda da participação da região Sudeste no valor total da produção industrial no país, verdadeiro, né? E a gente explica isso por quê? Porque tem regiões, como por exemplo a região Nordeste, que vai progredir aqui em termos de industrialização, né? Que vão apresentar o quê? Que vão apresentar uma mão de obra mais barata, né? Que vão apresentar um custo de vida mais barato, um custo imobiliário mais barato, vão ter mais incentivos fiscais muitas vezes. Então, essas deseconomias de aglomeração são as desvantagens de se estar numa região onde eu já tenho, né, consolidada uma economia ali. Então, as vantagens, quando as desvantagens superam as vantagens, eu tenho uma deseconomia. Quando as vantagens superam quando as vantagens superam as desvantagens, eu tenho uma economia de aglomeração, enquanto é vantajoso eu estar ali naquele grande centro urbano, tá? Então, a 1 vai ser verdadeira. A2. O significativo aumento do valor da produção industrial da região Centro-Oeste pode ser explicada pela migração de indústrias de bens de capital de São Paulo em busca de vantagens econômicas de produção nessa região. Galera, essa alternativa, tá, ela é falsa. Apesar da gente ter um significativo aumento do valor de produção industrial na região Centro-Oeste, né, então mais de 3 vezes de aumento ali entre 1969 e agora, mas o que são bens de capital? Bens de capital são indústrias que produzem máquinas para outras indústrias. Só que essas indústrias que produzem máquinas para outras indústrias são completamente dependentes de peças e de investimentos estrangeiros, né? São completamente dependentes de insumos, né, importados. Então não faz sentido tu tirar do Sudeste, onde tem ali o principal porto do Brasil, o Porto de Santos, né, no estado de São Paulo, para levar para o Centro-Oeste, em que vai ficar mais distante dos portos, que vai ficar numa região menos industrializada, porque quem é que vai ser teu mercado? Tu vai vender para quem? Tu vai vender? Tu vai fazer máquinas para outras indústrias, então tu vai vender para outras indústrias. Faz mais sentido que tu já fique, né, na região onde tem outras indústrias. Então, a 2 ela é falsa, tá? Ela é falsa. A região Centro-Oeste vai ter uma indústria mais característica de ser aquela indústria de insumos agrícolas, porque a região Centro-Oeste se destaca pelo agronegócio, é mais uma indústria de insumos agrícolas. Empresas inovadoras de alta tecnologia reforçaram sua concentração industrial na região Sudeste, especialmente estados de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, tendo em vista estarem ligados aos centros de pesquisa avançados, fundamentais à garantia de competitividade nos mercados internos e externos. Como é que eu chamo isso? Tecnopolos. O que são tecnopolos? Lugares onde eu encontro centros de pesquisa, centros de formação de mão de obra extremamente qualificada para lidar com essas empresas de alta tecnologia, que a gente vai encontrar muito em São Paulo, tá? Então aqui, verdadeiro. Eu tenho centros universitários, centros de pesquisa, tá? Então, para a indústria ter uma competitividade, ela vai ter que se localizar nessa região.
A indústria automobilística tem se destacado no cenário da desconcentração espacial no país, buscando condições mais competitivas de produção, principalmente na região norte e nordeste, tá? Na região norte e nordeste, aonde apresentam menores custos de mão de obra. Galera, por que está errado essa alternativa? Por um detalhe aqui, ó, por causa da região norte. A região nordeste, sim, tem recebido algumas indústrias automobilísticas dentro da desconcentração espacial do país. A região sul também, né, se destacando dentro disso. Mas a região norte, ela ainda está bastante isolada no quesito logístico, no quesito de transportes, tá? Então, essas indústrias vão se desconcentrar, de certa forma, vão algumas ir para a região nordeste, mas a região norte faz essa alternativa, tá? Faz essa alternativa falsa. Então aqui as corretas é a 1 e a 3, tá? Alternativa 1 e alternativa 3. Então a correta aqui vai ser a A. Questão 31. Falando da produção mineral do Brasil, tá? Destacando ali o ferro, manganês, bauxita como importantes commodities para exportação do Brasil. Daí a gente tem que assinalar a alternativa que vai expressar a correta relação entre o minério e a localização no território brasileiro. A área 1 refere-se à extração de ferro no quadrilátero ferrífero. Falso, não. Onde é que fica o quadrilátero ferrífero? Em Minas Gerais, tá? Aquela área ali está mostrando basicamente onde fica a Serra do Carajás, no Pará, tá? Então, quadrilátero ferrífero, Minas Gerais. Então, ele mostrou a área da Serra do Carajás, mas colocando aqui quadrilátero ferrífero, então é falso. Na área 2, situa-se uma das maiores reservas de manganês do mundo, no maciço do Urucum. Justamente. Galera, o maciço do Urucum é uma região que ainda tem muito a se explorar, por ser uma região, de certa forma, distante dos grandes centros urbanos, e que tem grandes reservas de manganês, tem grandes reservas de ferro, e está aqui na fronteira com a Bolívia, né? No Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia, próxima à cidade de Corumbá. Tá? Na área 3, destacam-se imensas reservas de bauxita, falsas reservas de bauxita estão aqui nessa região, no Vale do Rio Trombetas. Na área 4, situam-se as maiores jazidas de ferro do mundo na Serra do Carajás. Falso, a Serra do Carajás, ela fica aqui, ó, onde está a área do 1, área 1, Carajás, tá? Na área 5, refere-se ao Vale do Aço, é um nome inventado, do Planalto das Guianas, principal área produtora de manganês do país. Falso, tá? A gente vai ter um destaque maior do manganês, o maciço do Urucum, né? E também ali na Serra do Carajás, no Pará. Nossa questão 32 e última questão, que ela fala sobre as características da agropecuária brasileira, tá? Então, da agricultura brasileira, da agricultura modernizada. Sobre as características da agropecuária brasileira, pode-se afirmar que, com a modernização da agricultura na região Nordeste, as práticas agrícolas tradicionais foram excluídas e substituídas na região pela fruticultura irrigada e pela moderna agricultura de soja voltada para exportação. Galera, cuidem muito de alternativas que coloquem palavras extremamente excludentes, né? Excluídas e substituídas na região. A gente tem, né, principalmente o oeste baiano ali, toda uma região que vai vir essa agricultura mais moderna, fruticultura irrigada no Vale do São Francisco, mas esse tipo de agricultura convive com a agricultura tradicional da Caatinga. Então é falso dizer que elas foram excluídas e substituídas, né? Isso, tá? Esse elemento faz dessa questão falsa. 2. As áreas de pastagem apresentam redução na maior parte do país, mas aumentam consideravelmente nas regiões centro-oeste e norte, as quais apresentam produção de gado bovino que já supera a produção da região sul do país, tradicional área de pecuária bovina. Então é só pensar na área de avanço da fronteira agrícola, na área de expansão da produção agropecuária, que tu vai lembrar que as regiões onde cresceu, né, nas últimas 2 décadas, e a região onde está crescendo, né, principalmente na última década, a região centro-oeste e a região norte, tá, que vão se destacar muito nessa questão da produção bovina, tá? Então aqui é verdadeiro. O que se destaca na região centro-oeste e norte? Produção de soja, né? E produção pecuária. Esses vão ser os principais ali do agrobusiness, do agronegócio característico dessa região. Centro-oeste e norte. Primeiro e segundo avanço da fronteira agrícola, respectivamente.
Alternativa 3, a produção canavieira nordestina, inicialmente restrita à zona da mata, já supera a produção da região centro-sul, pois impulsionada pelas boas perspectivas dos biocombustíveis, vem expandindo-se rumo ao oeste baiano e ao sul do Piauí. Falso, galera. Por quê? Porque o ciclo da cana nordestino ele foi extremamente importante na economia colonial, mas a região de São Paulo ela tem uma integração mais ágil e mais rápida com a cadeia agroindustrial para transformar a cana-de-açúcar em etanol. Então tu tem a indústria sucro-alcooleira mais desenvolvida. Então o Nordeste ele perdeu o protagonismo na produção da cana para o estado de São Paulo, principalmente ali norte e oeste do estado de São Paulo. Então a 3 é falso. Na agroindústria da laranja e do fumo no Centro-Sul, pequenos e médios proprietários familiares participam ativamente da cadeia global do agronegócio, fornecendo matérias-primas para as indústrias processadoras. Verdadeiro, beleza? Isso aí é verdadeiro. Então tu tem um cara que produz laranja, um cara que produz fumo, que ele não está produzindo para ir vender na feira. Ele está produzindo, ele já tem um comprador que é uma grande empresa que vai comprar dele e de vários outros pequenos e médios agricultores. Assim como a gente tem até com a produção avícola, né, de frango. O cara vai produzir e ele já tem um comprador específico dentro daquele contexto. A 4 é verdadeira. Há um pequeno e médio proprietário que produz já tendo um comprador especificado, né? Então ele vai trabalhar, ele é autônomo, né, faz a sua produção, mas ele já tem um contrato ali com a Souza Cruz de que vai comprar toda a produção dele, né? Souza Cruz no exemplo do fumo, por exemplo. 5. A 5, as modernas propriedades rurais passam a integrar cadeias produtivas que envolvem uma rede de estabelecimentos ligados ao setor primário, secundário e terciário da economia, transformando a matéria-prima animal ou vegetal em produtos de maior valor agregado. Galera, é verdadeiro, cada vez a gente tem uma maior integração, tá, entre os setores da economia. Então o setor primário seria a própria agricultura em si. Então tu pensa assim, a gente tem ali a própria agricultura da cana, que já está integrado com uma indústria que faz parte ali do mesmo complexo, que já vai comercializar, né, já tem um comércio direto ali para o varejo do etanol, né? Então a gente tem grupos que acabam dominando toda a cadeia produtiva. Então é algo bem característico a gente ter a formação de complexos agroindustriais que já direcionam naquele produto com um valor agregado maior para o mercado. Tá? Então essa aqui vai ser verdadeira também. Então a 2, 4 e 5 verdadeiras. Alternativa D é a correta. Bom, galera, é isso então. Bons estudos. Espero que tenham entendido tudo. E é isso daí. Boa sorte. Valeu.